Tudo indica que será aprovado como veio da CCJ? Olha, essa PEC, ela representa um retrocesso do ponto de vista fiscal. É um cheque em branco que não apenas recompõe o orçamento para o Auxílio Brasil, para o Farmácia Popular ou para outro programa que seja fundamental. Eles tentam, através dessa PEC, recompor o orçamento dos ministérios. É isso que estão fazendo. Mas fazendo isso, sacrificando um compromisso que o parlamento brasileiro tem com o teto de gastos, que garante o índice de confiança para os investidores. O investidor está de olho no Brasil. O que essa PEC vai representar, a meu juízo? Ela vai representar um ambiente de maior insegurança, pressionando a inflação vai disparar, o poder de compra dos brasileiros, dos trabalhadores, vai cair, Você vai ter redução do número de empregos, porque se não tem atividade econômica forte, não tem crescimento econômico, você tem retração do emprego e fuga de investidores. Isso é muito ruim para o Brasil. Essa é uma prática que o PT usou no passado e que não deu certo. Estão trazendo de volta agora justamente aquilo que nós já deixamos para trás. É um erro, é um equívoco. Infelizmente, no plenário do Senado, nós não conseguimos impedir que fosse aprovada a PEC nessa extensão, mas a nossa expectativa é de que na Câmara dos Deputados, num ambiente mais aberto, mais franco, num diálogo com os parlamentares, possa haver lá modificações que certamente, num outro ambiente dentro do Senado Federal, não passaria a PEC na extensão em que apresentaram aqui. Agora, essa decisão de se usar os recursos do PIS/PASEP que não foram sacados, esse dinheiro está carimbado? Isso preocupa os senhores? Veja, eles não... Eu repito, essa PEC, o texto como foi apresentado é um cheque em branco. Não há vinculação. O prazo é longo, não há vinculação. Não atende aqui apenas a reposição do orçamento em relação ao Auxílio Brasil ou a outro programa, no caso que eles mencionaram aqui, o Farmácia Popular. Não é disso que se trata. É um recurso aberto. Está se dando aqui um cheque em branco ao novo governo, um passaporte para gastar, como quiser. Não há um plano estabelecido, com vinculação, com metas, não há nada disso. Então, é muito triste que o parlamento, num momento como esse, dê um passo atrás do ponto de vista da responsabilidade fiscal. Isso vai colocar mais brasileiros em dificuldades, porque no ambiente de inflação alta, fuga de investimentos, retração da economia, queda de empregos, você joga mais gente na linha da pobreza e, com isso, você vai ter mais pessoas dependendo dos programas sociais. Então, espero que a Câmara dos Deputados, de maneira muito eficiente, possa rever o que nós estamos fazendo hoje aqui no Senado Federal. Eles estão colocando recursos, a questão do PIS, é um elemento, nós vamos tentar ainda retirar isso do texto, tem um destaque para isso. Mas, além de todos esses recursos, dos 145 bi, você ainda tem a questão dos empréstimos, que também fica fora do teto, mas empréstimo tem que ser pago. Você faz a captação de recurso com fonte estrangeira, mas às custas do Tesouro. E tirar isso do teto, ou seja, o que estão estabelecendo aqui como possibilidade de rombo, ao fim e ao cabo, é muito maior do que eles estão apresentando. O rombo vai ser muito maior do que os 145 bi, porque tem outros aspectos embutidos na proposta. Na conta do relator, senador Marcelo Castro, desses 145 bi, 80 bi poderão ser usados na recomposição do que ele chamou de orçamento furado. Aí sim, na elaboração do relatório final, o senhor acredita que esses recursos vão estar discriminados quanto aos gastos? Olha, não há clareza em relação à proposta apresentada pelo governo de transição. O relator não conseguiu detalhar isso, e nem a equipe de transição conseguiu detalhar isso. E outra, o governo, quando se assume um novo governo, ele que trate de olhar para o orçamento e propor os ajustes que sejam necessários no orçamento, para que a execução seja eficiente. Agora, não se pode pretender, com esse argumento, pegar do parlamento um passe livre para refazer o orçamento. Quer melhorar o orçamento dos ministérios? Melhore a gestão. Seja mais eficiente na arrecadação,
pratique a economicidade, e aí sim você vai ter um equilíbrio eficiente. E não isso. É muito fácil, né, governar quando se tem dinheiro sobrando, né? O governo não pode fabricar dinheiro, né, como via de solução. O que você precisa melhorar é a governança, melhorar a eficiência na gestão, sabe? Eficiência, repito, na arrecadação, com justiça fiscal, controle de gastos, ou seja, tornar a máquina mais eficiente, reduzir a despesa, e aí sim você pode recompor o orçamento. Agora, simplesmente fazer uma PEC para furar o teto, para recompor o orçamento, aí fica fácil governar. Por fim, com a avaliação que o senhor faz aí da defesa feita pelos presidentes do Senado e da Câmara em relação às RP9s, no que diz respeito à ação do Supremo? Olha, eu acho que, assim, veja que esse tema do RP9, as emendas de relator, foi um tema que foi polemizado em razão do processo eleitoral. Lá atrás, né, os candidatos, quando se falava de RP9, falava de orçamento secreto. Hoje, quem está na transição já fala de emenda de relator. Aliás, propuseram nessa PEC ampliar o poder de emenda do relator para que atenda a equipe de transição e atenda o novo governo. Lá atrás, criticavam, agora estão se valendo das emendas de relator. Então, há muita falácia, há muita hipocrisia em relação a isso. Eu acho que tem que ter maior transparência e maior eficiência na destinação desses recursos e na sua efetividade, atender o interesse do cidadão que está lá nos municípios mais distantes do Brasil. Não existe orçamento secreto. Todo orçamento é público. O que você tem que melhorar, né, são justamente os aspectos de transparência em relação à execução desse orçamento. O problema não está no RP9, porque antes do RP9 você tinha o RP2, que era usado como balcão de negociação pelo governo. Os governos do PT usaram o RP2. E aí você tinha maratona de deputados e senadores nos ministérios do governo para negociar o RP2. E os votos, muitas das vezes, eram condicionados. Quem era mais aliado, quem votava mais com o governo, tinha mais RP2. Quem votava menos, tinha menos. Hoje, o RP9, dentro de uma regra, repito, de transparência, né, de melhor eficiência, não é ruim. Ele assegura o investimento lá na ponta e dá ao parlamento a autonomia para votar de acordo com os interesses do povo brasileiro.